Você é nosso seguidor da página do Facebook, nós estamos aqui na vigilância epidemiológica porque é momento de atenção não só para o coronavírus, mas também para outras doenças infecciosas que começam a aparecer aí neste período de calor que nós estamos vivendo, que é a dengue. Por isso nós vamos conversar com o Wilson Brau, que é diretor aqui do setor de epidemiologia aqui em Pato Branco, e nós estamos muito atentos a essas doenças epidemiológicas neste ano, justamente por causa da pandemia, mas a dengue começa a aparecer em algumas cidades do estado e do nosso Brasil. Aqui em Pato Branco ainda não registramos nenhum caso nesse novo calendário epidemiológico, mas é momento de se atentar. Por quê? Porque as pessoas estão em casa, as pessoas estão em isolamento social, às vezes até mesmo em quarentena, e mantendo o distanciamento, ficando mais em casa. Por isso é importante falar sobre a dengue. Primeiro, Wilson, vamos falar sobre justamente o atendimento, o serviço que é realizado aqui em Pato Branco, que já está sendo realizado há muito tempo, né, de combate à dengue, como você me falou, desde 2010 nós temos casos registrados, mas é importante a população entender o que é a dengue e procurar o serviço de forma correta, serviço esse que é gratuito. Como que a gente pode aproveitar esse serviço de atendimento à saúde e combater de forma eficaz a dengue? Bom dia, Wilson. Bom dia, Felipe. Bom dia, seguidores. Pois bem, essa doença dengue, ela é transmitida pelo mosquito do gênero Aedes, assim como transmite outras doenças como chikungunya, né, e o Zika vírus, e são doenças que podem levar as pessoas a um sofrimento bastante grande, né, e causar sequelas ou pode levar até ao óbito, à morte das pessoas. Então é uma doença que nós precisamos ficar muito atentos, porque o mosquito ele tem se adaptado a cada dia mais, né, nas regiões até mesmo mais frias, né, e tem nos trazido muitas consequências aí indesejáveis, né, e de custo social, inclusive com impossibilidade das pessoas continuarem suas atividades laborais, né, e consequentemente aí um prejuízo também econômico na sociedade. Bem, no que nós podemos falar sobre os serviços, acho que a população e serviços de saúde, de uma forma geral, nossa sociedade tem aprendido bastante, né, com relação ao coronavírus, e com as arboviroses também, né, nós aproveitamos aí essa carona, vamos dizer assim, né, Felipe? Então, nesse sentido, nós chamamos a atenção para que as pessoas, quando se utilizam dos serviços de saúde, para que prestem atenção para concluir o atendimento. Que muitas vezes, né, o profissional de saúde, o médico, o enfermeiro, eles fazem os exames naquele momento, mas na sequência são solicitados novos exames para que a doença se confirme. Isso é muito importante. Tá? Mesmo que a pessoa não tenha sintomas, né, que ela esteja bem, ela está com boa condição de saúde, é importante que esses exames sejam realizados, né, porque nós precisamos confirmar esses casos. O exame não sendo realizado e sendo confirmado da doença, essa pessoa ela se tornou, ela ficou como uma transmissora das arboviroses no ambiente onde ela reside, junto com os seus familiares ou no ambiente de trabalho. Então é preciso que se confirme, né, esse caso para que essa pessoa se utilize das medidas de proteção e que não continue transmitindo a doença, possa ser bloqueada a doença, né, e ela não se expandir. Então essas arboviroses elas são diferentes, né, comparando-se aí com o coronavírus, que ela não se contrai de uma pessoa para pessoa, mas ela transmite primeiro para um mosquito, que é o mosquito do gênero Aedes. E na sequência, né, esse mosquito ele precisa de um tempo aí de em torno de 5 dias, né, para que esse vírus dentro do mosquito ele se torne viável para produzir doença nas pessoas. Então,
esse mosquito após 5 dias picando as pessoas, ele vai transmitir doença por todo o período de vida do mosquito, que é 30 dias. Então, é muito importante que as pessoas fiquem atentas com relação à continuidade e à confirmação, né, desse atendimento médico. Tá certo. Como estão os números da dengue aqui em Pato Branco, nesse nosso último calendário epidemiológico, que foi do último inverno até este inverno que nós tivemos, e está aí findando, metade de setembro já vai acabar, e nós já estamos praticamente dentro de um novo calendário epidemiológico, mas no último calendário epidemiológico nós tivemos casos registrados. Como estão os números da dengue aqui em Pato Branco, Wilson? Bem, então nós temos aí uma história no município, desde o ano de 2010, que nós totalizamos 230 casos de dengue. No último ano, né, de 2020, né, nós tivemos 91 casos confirmados. Tá? E desses 91 casos confirmados, 51 concentraram-se no distrito São Roque do Chupim. De certa forma, a população da área urbana do município, né, teve bastante, vamos dizer, sorte ou vantagem nessa transmissão que ocorreu na nossa região, porque os casos na nossa área urbana, eles ocorreram mais tardiamente, né, do que no distrito São Roque do Chupim. Então, por sorte, tá, nós não tivemos um aumento ainda maior do número de casos. Muito embora as ações que o município de Pato Branco, a prefeitura e a sociedade realizou, né, envolvemos desde lá o mês de janeiro desse ano, né, muitas pessoas, a população inteira se mobilizou contra a doença e nós conseguimos ter um impacto muito bom no município, comparando-se aí com a nossa 7ª regional e com relação, né, ao estado do Paraná. Então, de certa forma, nós tivemos aí um êxito muito bom, mesmo comparando-se aí com o ano de 2016, que nós tivemos também um surto bastante grande de dengue no município. Então, o ano de 2020, eu digo que nós cumprimos com o nosso papel, a população cumpriu com o papel com relação às arboviroses. Beleza, então, a última pergunta que eu queria fazer, Wilson, é justamente sobre os lugares onde este vírus pode se alocar e pode se multiplicar. Diferentemente do coronavírus, o Aedes aegypti ele precisa de um ambiente, né? Esse ambiente da umidade, o ambiente da água parada, né? E nós temos muitas pessoas em casa. É importante a gente estar aproveitando este tempo em que as pessoas estão mais reclusas para justamente limpar a nossa casa, cuidar mais desses locais possíveis onde o Aedes aegypti pode se multiplicar, porque esse pode ser um agravante, né, nesse nosso ano diferente de pandemia do coronavírus, porque se as pessoas estão mais em casa, estão mais concentradas em um único local, o Aedes tem mais possibilidade de se multiplicar. Perfeito, Felipe. Bem, esse vetor, ele precisa para sobreviver, ele precisa de água. Tá? E essa água, ele escolhe essa água como sendo uma água parada, porque o que ocorre é que o mosquito ele deposita os seus ovos, tá, nas bordas dos recipientes, e esses ovos em contato com a água, eles acabam eclodindo, né, e se tornam uma larva. E essa larva, para que ela sobreviva nessa água, ela precisa ter um movimento de subir e descer a superfície. Então ela desce da superfície da água para buscar os alimentos. Então se a água for corrente, tá, essa larva ela acaba não sobrevivendo porque ela não consegue alcançar o alimento que está no fundo. Então essa água, né, de uma forma geral, ela é parada. Agora, Felipe, uma coisa muito importante é as pessoas ter a consciência dos depósitos. Nós costumamos dizer de que nós precisamos hoje saber quantos depósitos potenciais criadouros nós temos na nossa casa,
Assim como nós sabemos quantos animais domésticos nós somos responsáveis pela casa. Porque o que ocorre é que os depósitos, tá, nem sempre são aqueles depósitos que nós podemos descartar. Tá? Na verdade, a grande maioria deles nós não descartamos. Eles estão presentes do nosso lado porque nós precisamos deles. Né? Principalmente como, por exemplo, né, as pessoas têm muito o costume no nosso município de armazenar água da chuva. Tá? E essa água de chuva, ela é importante e é recomendável que as pessoas economizem água, que, né, coletem água da chuva. Mas esse é um procedimento que tem que ser realizado com muita cautela. Tá? Se você for armazenar essa água, né, esse recipiente ele tem que ser completamente vedado. Se não é uma cisterna tecnicamente construída, né, se você coleta em baldes alguma coisa, né, dessa natureza, ele precisa ser bem vedado. Você tem que usar uma tela que não entre o mosquito, né, que não propicie o mosquito. Né? Em poucos minutos, os ovos dos mosquitos já se transformam, né, em larvas, né, e vetores para a doença. Então, é importante que as pessoas primeiro identifiquem quantos depósitos potenciais que eu tenho que fazer a manutenção em casa. O bebedouro dos animais. A grande maioria das pessoas, né, tem cães ou gatos, né, em seus domicílios. Principalmente os cães, quando tem seus bebedouros lá no jardim, né, as bordas dos bebedouros devem ser lavadas. Né? Então, no mínimo, uma vez por semana, né, que seria o período aí que nós teríamos de espaço aí para fazer esse controle desses ovos aí, desses mosquitos estarem se utilizando desses depósitos, é fazer essa troca da água e a limpeza das bordas com uma esponja. As piscinas que as pessoas utilizam, tem muitas piscinas no município, principalmente, né, piscinas plásticas, né, as bordas da piscina elas têm que ser limpas com essa esponja. E não somente, né, o tratamento com o cloro e os outros produtos químicos. Então, né, essa limpeza, né, com essa esponja também ela não pode ser largada no ralo, porque senão você só vai estar transferindo, né, os ovos, né, desse mosquito para o ralo. E o ralo, nós já aproveitamos falar aqui também, há um outro problema que ele também tem que ter a telinha de proteção, senão está ali, né, um ambiente, um depósito potencial criador. As calhas, né, as calhas dos prédios principalmente, e das casas, que nós temos bastante, né, nós temos que olhar sempre após as chuvas, se não está represando, se não tem aquela parte de limbo em cima, né, que precisa ser retirada das folhas. Então, essa manutenção tem que ser periódica. Aproveitar o tempo de que estamos reclusos em casa para fazer isso. Sem dúvida alguma. Acho que essa oportunidade que nós estamos em casa, nós temos que pensar agora, né, o quanto as medidas de prevenção são importantes. Isso pode evitar o adoecimento dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho. Então, é um momento que nós temos que nos ocupar, e a atividade em casa, né, ela existe. Nós temos muitas atividades em casa que elas podem ser desenvolvidas pelas pessoas, né? Então, nós precisamos criar esse hábito, né? Identificar os depósitos, saber que semanalmente eu tenho uma obrigação com esses depósitos. Tem atribuições, Felipe, que nós não podemos delegar a ninguém, que é o responsável pelo imóvel que tem que fazer. Né? Então, é dessa forma que nós podemos evitar, né, um aumento das doenças. Tá certo, está dado o recado. Obrigado, Wilson Brau, pela disponibilidade, e vamos nos cuidar, minha gente, porque não é só o coronavírus que pode matar, a dengue também mata, e se nós não nos levantarmos como fizemos nos últimos anos, como população, como comunidade, vamos enfrentar problemas também com a dengue.